Bom dia a todos, um feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu fiquei pensando no que a gente poderia falar, já que vamos fazer uma ceia, e também, no caso da gente como pastor, a gente vai estar na próxima semana entrando de férias. A partir do dia 13, vamos estar entrando de férias. E eu fiquei pensando, o que eu poderia falar à igreja, até porque nesses últimos dias muitas coisas têm acontecido, né? Pandemias, e pode ser que quando a gente volte a situação esteja pior do que o que a gente está hoje. A gente sabe que tem aumentado os casos, tem aumentado o número, a gente tem vindo à igreja, estamos fazendo a nossa ceia, mas eu me lembro no início do ano, em março, quando foi no primeiro momento fechado as igrejas, né? A orientação era fechar as igrejas, alguns irmãos falaram, sentiram a necessidade, não queria que isso acontecesse, e acabou acontecendo. E a gente não sabe de fato o que está por vir. A gente tem visto aí os noticiários, pelo menos lá fora, né? Europa, Estados Unidos, lá em alguns lugares já estão fechando novamente. Né? A nossa cidade subiu o nível de alerta, tem tomado algumas precauções com relação ao comércio, mas a gente tem visto muito movimento. Tanto eu quanto vocês, acredito que a gente tem visto muito movimento nas ruas. Então a gente não sabe o que pode acontecer. E eu fiquei pensando no que eu poderia falar à igreja, exortar a igreja, para que, se independente for mais uma mensagem, ou se fosse a última mensagem que a gente tivesse que falar à igreja, porque de repente quando voltasse das férias, oxalá que Deus tenha voltado, oxalá que aconteça aí, eu vou dizer algo que alguém vai dizer misericórdia, mas oxalá que a gente comece a fugir para as montanhas, fugindo já para a perseguição. Mas será que estamos nós preparados para este momento? Ou o Senhor está dando sinais, olha, esteja pronto, esteja preparado. E a gente não está vendo, não está percebendo. Então o Senhor deu uma misericórdia, né? Voltou às igrejas, mas será que vai fechar de novo? Será que se fechar de novo, fecha para não mais voltar? A gente não sabe. E aí eu fiquei pensando, a gente cantou o hino, porque eu vou falar hoje de um hino também, do hino de Moisés. Eu vou ler um texto de Apocalipse e depois a gente vai para o texto que Moisés escreveu lá, o Cântico de Moisés. A gente vai falar do Cântico do Cordeiro e o Cântico de Moisés. Abra aí Apocalipse 15 e depois nós vamos lá para Deuteronômio, que de fato o hino que Moisés escreveu está lá em Deuteronômio. Aqui no capítulo 15 de Apocalipse tem uma parte muito pequenininha do hino, do Cântico de Moisés. É lógico que quando a gente lê aqui, eu sempre me perguntei, por que o Cântico de Moisés no livro de Apocalipse é um cântico de vitória, de brado, de alegria. O povo está louvando a Deus. Só que quando eu li pela primeira vez o hino de Moisés, não é de brado, de vitória, era uma repreensão ao povo de Israel. E Deus disse para o povo de Israel assim, para Moisés, Moisés, depois que você morrer, esse povo vai se apostatar. Esse povo vai para o caminho errado. Escreva um hino como testemunha para que eles não tenham desculpas da testemunha, né, do hino que está falando o que iria acontecer. E Moisés escreveu o hino. O Cântico de Moisés é este hino. E eu ficava pensando, né, estudando para a mensagem de hoje, assim, mas ao mesmo tempo é um hino de exortação. Moisés estava exortando o povo a não se afastar de Deus, e este hino o povo vai cantar. Então, como a gente conciliar isso para que a gente não se esqueça do hino de Deus, né, do hino de Moisés, para que a gente realmente possa cantar esta parte? Quando você lê lá, a gente vai ler algumas coisas, a gente vai conseguir ler o capítulo inteiro, mas quando você lê lá em Deuteronômio 32, a parte final
é a que vai falar aqui do verso 4. Quero ler com vocês o verso 2 em diante. Diz assim: vi um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e o número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando a gente lê o Cântico de Moisés, a gente lê o início, que é aqui o primeiro verso, aí o verso 3, e lá o final, que aqui é o verso 4. Parece que aqui é um resumo do hino de Moisés. Então agora eu vou convidar os irmãos a lermos o Cântico de Moisés para a gente entender por que Deus deixou esse hino e por que lá no fim, lá no novo céu, na nova terra, ali diante do mar de vidro, nós vamos estar cantando este hino de vitória. Para isso, a gente já orou, mas eu peço mais uma vez que você feche seus olhos, abra já ali em Deuteronômio 31, 32, a gente vai ler alguma coisa, mas feche seus olhos mais uma vez, nós vamos falar uma palavra de oração. Pai, o Senhor orientou a Moisés, o teu servo, ali diante do povo de Israel, a escrever um hino, e o Senhor coloca lá no livro de Apocalipse que este hino, que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, será cantado pelos salvos lá diante do mar de vidro. Nós queremos estar lá, Senhor. Nós estamos aqui hoje na tua igreja para fazer a ceia do Senhor porque a gente deseja estar lá. É verdade que tem queridos que não estão aqui conosco, mas a gente também tem o desejo que esses queridos possam estar naquele dia lá diante do mar de vidro e diante do trono do Cordeiro. Nos ajude a cantarmos este hino, mas agora, nos ajude a entender o porquê que este hino foi escrito e permita, Senhor, que nós venhamos sempre obedecer a Tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com vocês aqui Deuteronômio 31, eu vou ler uma parte aqui, olha só. Verso 16 diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança. Verso 19: escreve vós, para vós outros, este cântico, e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico seja por testemunha contra os filhos de Israel. E aí ele diz o que vai acontecer, né? Que o povo de Israel, depois que entrou na terra que mana leite e mel, vai se afastar e tal. E verso 21 diz assim: e quando estiverem alcançados os males e as angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência para sempre. Trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que introduza na terra que juramento prometi. Assim, verso 22 diz assim: assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Deus estava dizendo: Moisés, eu conheço o futuro. Por isso que ele fala aqui na parte final: porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que introduza na terra. Eu sei o que vai acontecer antes deles entrarem na terra. Então deixa um hino escrito.
Escreva um cântico. Essa palavra cântico no original é um poema. Escreva um poema para que sirva de testemunha e sirva como resposta ao que eles vão fazer por mim ou contra mim. Só que quando você lê o livro, né, quando você lê aqui a partir do capítulo 32, Moisés começa falando, olha só o que diz o verso 3. Porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha. E aí ele continua falando. Quando você lê a parte final aí, verso 43, diz assim: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Esses dois versos que eu li lembram muito o texto de Apocalipse. Note que o texto de Apocalipse tem 2 versos apenas e aqui tem muitos versos. Então, qual é esse contexto desses versos? E eu quero ler mais um pouquinho antes de ler propriamente o livro, a música, né? O Cântico de Moisés. Olha só, verso 45. Tendo Moisés falado todas essas palavras a Israel, disse-lhe: aplicai no coração todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, o qual passando o Jordão ides a possuir. Note que Deus, ele fala para Moisés: Moisés, o povo vai se afastar de mim. Quando você morrer, o povo vai se afastar. Mas escreva um hino, deixa como testemunha para eles, para que lá na frente, quando eles estiverem se perguntando o porquê das coisas ruins que estão acontecendo com ele, que este hino responda a eles o porquê das coisas ruins acontecendo. E aí na parte final, Moisés escreve o quê? Guarde as palavras que hoje eu escrevo. Queridos, todos os conselhos que Deus dá para mim e para você, e é para a gente passar de pai para filho e assim vai, por mais que possa ser conselhos bons ou conselhos de repreensão, o objetivo não é Deus dizendo que vai nos destruir. Todos esses conselhos de repreensão é para que a gente obedeça a ele, para que prolongue, está aqui dizendo. Moisés está dizendo, porque, verso 47, esta palavra não é palavra vã, mas é a vossa vida, e por ela prolongareis a vida. Ou seja, se obedecermos a Deus, o que vai acontecer? Nós vamos viver na terra, seja nesta terra aqui, e seja também no porvir. A bênção final é no mundo vindouro. Mas nessa terra o Senhor nos promete, se formos fiéis. Quando Deus mandou a Jonas repreender a Nínive, o objetivo não era simplesmente destruir a cidade de Nínive, era para que os ninivitas se arrependessem. E de fato, os ninivitas se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Então o cântico de Moisés, ele começa com brado de vitória e termina com brado de vitória, mas no meio daquele brado existe a história do povo de Israel, que pode ser a nossa história também. No entanto, queridos, a Bíblia está nos dizendo que se guardarmos essa palavra, se guardarmos essas orientações, se ensinarmos aos nossos filhos, não é assim que a Bíblia está dizendo? Ensine aos seus filhos, fale para eles. Isso não vai ser coisa vã para vocês, não vai ser à toa. Por isso, guarde, ensine, porque vocês vão prolongar a vida. E eu quero ler com vocês alguns versos. Olha só o que diz no verso 13 em diante. Quando você começa a ler a história, o cântico é a história do povo de Israel. Deus tirando o povo de Israel, Deus escolhendo o povo de Israel, Deus crescendo o povo de Israel. Mas olha só o que diz o verso 13. Ele, obviamente, Deus, no verso 12 diz assim: assim só o Senhor os guiou, não havia com ele Deus estranho. Olha como que isso é poderoso.
Só Deus guiava o povo de Israel, não havia Deus estranho. Queridos, não existe outros deuses. Não existe um Deus menor que ajuda o Senhor. O Senhor guia o povo e tem um outro Deus. O cântico de Moisés é um exemplo. Não há outro Deus senão o Senhor. E o povo de Israel adorava outras coisas. Foi ensinado a adorar o Deus verdadeiro. E hoje você vê muitos servos de Deus, muitos filhos de Deus, servindo ao Deus verdadeiro, mas adorando outras coisas. Eu conheço algumas pessoas que falam assim: não, tem coisa boa em todas as religiões. Então eu gosto de todas as religiões. Faz um sincretismo. E mistura as coisas, porque tudo aí fora tem de bom. Queridos, o texto começa dizendo, né? Não há um Deus estranho. Não existe Deus estranho com o Senhor. E ele diz assim, verso 13: Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comeu as messes do campo, chupou o mel da rocha, tirou azeite das duras paredes de rochas. Aí está perdeneira, coalhadas de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos carneiros e dos cordeiros que pastam em Bazã. Olha só, gordura. A Bíblia até fala para a gente não comer nem sangue nem gordura. Mas, diante dos homens, a comida que mais os homens, vamos dizer assim, morrem por elas, são a de origem animal e principalmente a gordura da origem dos animais. Não é? Faz um churrasco com aquela gordura. Morre por isso. Mas isso aqui olha, a gordura dissolve. Deus está falando. Eu coloquei vocês nos altos da terra. Vocês cresceram muito. Vocês tiraram, não foi água da rocha, foi o quê? Mel da rocha. Azeite das pedras. Deus foi mais além com o povo de Israel. Você tomou as coalhadas de leite, né, de vaca, leite das ovelhas, a gordura dos carneiros, ou seja, você comeu do melhor, do melhor, do melhor. Os bodes, o mais escolhido trigo, o fino trigo. Não é assim? A gente vai lá no supermercado, aí tem trigos, vários tipos de trigo. Aí tem lá só botou o nome premium, aí o preço é o premium também, né? Não é assim? A embalagem parece ser mais bonita, tem uns negócios dourados, parece ouro. Aí, olha, esse trigo aqui, porque é enriquecido com A, com B, com C, enriquecido com um bando de coisa. Se é ou não é, não estou aqui para questionar. Mas está lá, é premium. Está aqui, você comeu o trigo escolhido. Bebeste, olha só, o sangue das uvas. Ou seja, a parte mais pura das uvas. E o mosto, mas, olha o verso 15. Mas engordando-se, na minha Bíblia está assim, o meu amado. Deus está chamando o seu povo de o seu amado. Engordando o meu amado deu coices. Sabe, queridos, no original, quando eu li essa parte aqui, eu fiquei até pensativo, até chorei, porque no original não é meu amado, é o meu correto. Literalmente correto. Aquele povo que deveria ser o correto entre as nações. O meu correto. O meu povo correto. O meu povo particular. Porque vós sois nação santa. Povo adquirido. Não é assim que a Bíblia diz? Nação santa. O meu povo correto. Aqui foi traduzido por amado, porque também Deus amava, mas o meu povo correto. Quando cresceu, quando começou a beber leite, coalhada, não era nem leite, coalhada. Não fala leite aqui, fala da coalhada, fala de algo melhor. Não foi água, mel da rocha, azeite.
Eu coloquei você lá em cima. E o meu povo correto, o meu correto. Porque no original essa palavra, sabe o que quer dizer? Jesurum. Você já ouviu essa música não, esse nome, Jesurum? Tem até hinos que falam Jesurum, Israel é o meu Jesurum. Essa palavra no hebraico quer dizer o meu correto. O meu povo correto. Aquilo que Deus desejava que o povo de Israel fosse e o que a gente tem que ser agora. Não importa onde você está, queridos, você precisa ser o correto, a pessoa correta. Sabe? Está tendo dificuldades, está tendo lutas no seu trabalho, no seu emprego, na escola, diante da sociedade, diante dos vizinhos. O meu correto, aí ele diz assim, o meu correto deu coices. Só que no original é chutes e pontapés. Quando a gente fala coice, a gente fala mais voltado para animal, né? Um cavalo, um outro animal que deu coice. Mas no original é deu pontapés. E eu fiquei pensando, tentando imaginar Deus dizendo, olha, eu te coloquei lá em cima. Mas quando você chegou lá em cima, quando você chegou e ficou rico. Porque o povo de Israel ficou muito rico. Tem riqueza até hoje. Tem ou não tem, queridos? Tem, os donos dos bancos, tem tudo um pezinho filho de Davi. Os maiores ricos têm um pouquinho do sangue de Israel. Os que têm dinheiro no mundo até hoje têm um pouquinho disso. Os maiores banqueiros, as maiores fortunas. No entanto, quando eu botei vocês lá em cima, vocês começaram a me dar pontapés, me dar chute. Eu fiquei imaginando assim, será que um filho tem coragem de dar chute no pai e na mãe? Tem ou não tem? Mas quando é que acontece isso? Quando o filho não quer o pai ou a mãe diz, sai daqui. Não é assim, queridos? Ele continua dizendo assim, você engordou, você engrossou e ficou nédio. Essa palavra nédio é literalmente, no original, ficou empanturrado. Ficou cheio. Cheio demais. Deu demais. Deus deu muito para o povo de Israel, mas muito. E o que o povo de Israel fez? Caiu. O cântico de Moisés está dizendo isso. Eu dei demais. E, queridos, quando a gente olha para a nossa vida, o Senhor tem nos dado demais. Se tem nos dado demais, guarde essas palavras no seu coração, para você não dar pontapés como o povo deu. Se você, olha só, se você não tem ganhado demais, se você tem achado que a sua vida está muito difícil, eu faço a pergunta, será que em algum momento no passado você deu pontapés no Senhor? Porque a Bíblia, com todo respeito, para os que são fiéis, mesmo que venham passar pela morte, eles não vão ser desamparados pelo Senhor. Nós precisamos ser fiéis, porque o Senhor é fiel conosco. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque o Senhor é fiel conosco. Mesmo que a gente não tenha as coisas, mas se tiver, vamos continuar sendo fiéis. Foi o que eu falei um pouquinho da lição, naquele comentário. Não importa o que aconteça conosco, não importa quantas pessoas machucam, e olha, todos aqui, inclusive eu, temos marcas. Temos alguém que algum dia nos ofendeu. Teve alguém que um dia machucou a gente e virou as costas e foi embora, e está vivendo a vida. A questão é, será que também a gente em algum momento machucou outras pessoas? Será que em algum momento também a gente feriu alguém porque a gente foi ferido?
Mas independente disso, estamos nós, eu e você, sendo fiéis a Deus, no princípio que rege a nossa vida. Porque como foi falado aqui, cada um vai dar conta a Deus, mas a nossa vida tem intimidade com Deus? Podemos terminar o ano, eu fiquei pensando, Senhor, eu vou pregar hoje na minha igreja, na sede do meu distrito, semana que vem eu prego em Marilândia e acabou. Todos os dias, durante esse mês, eu estou passando nas minhas igrejas e estou pregando, fazendo a ceia, pregando, fazendo a ceia, e agora só ano que vem. Mas se ano que vem eu vou estar com vida, eu vou enxergar os irmãos vão me enxergar, vai ter igreja para abrir, não vai ter igreja. Ao mesmo tempo que a gente quer que o Senhor volte, parece que a gente não quer algumas coisas. Porque eu sei, queridos, que em algum momento eu não vou ter essas coisas que eu tenho hoje aqui. Se vai ter perseguição, se só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, vocês acham que eu vou ter celular? Vocês acham que eu vou ter gravação? Não vou ter. Estou eu me preparando para isso, estou eu avisando, estou tentando avisar. Mas eu, por mais que esteja avisando, eu estou me preparando, estou preparando a minha casa para isso? Vai ver perseguição ou não vai ver? A gente vai fugir ou não vai? Ah, Deus pode fazer um banquete no deserto. Está lá, Eventos Finais fala sobre isso. A questão é, Deus vai fazer o banquete no deserto? Não! Ele tem poder? Tem! Qual foi o banquete que ele deu para Elias? Alimentado de corvos. E corvos, na cultura judaica, era animal imundo. Mas foi alimentado. Não faltou comida para ele. Mas sabe, queridos, o meu povo cresceu. E olha, o crescimento do evangelho tem crescido. A gente tem escolhido líderes políticos, religiosos. O nome de Deus tem crescido. Só que muitos que estão aí fora não estão honrando o nome de Deus. O nome de Deus está sendo levantado de algum jeito. Ou com mau testemunho, ou contra um bom testemunho. A questão, queridos, é se acabar tudo, como nós estamos? Como nós vamos terminar? Como está o nosso coração? Quando começou no início do ano aí, em março, as preocupações os irmãos não vão vir para a igreja, não vai devolver mais dízimo, o dízimo vai acabar, e os pastores, eu falei, vai acontecer. Mas a gente não aprendeu isso a vida inteira, que em algum momento a gente tinha que confiar no Senhor, subir para as montanhas e esperar do Senhor o alimento? Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente aprendeu, que foi ensinado? Eu falei com os meus amigos ali. Então, eu falei, eu sei que se hoje acontecer de maneira na tora, né, na brutalidade, será que a gente está pronto para isso? Ou será que vai ser suave? Gente, se for a perseguição suave, o povo não vai buscar o Senhor, querido. Acabou, fechou a igreja, 2 semanas o povo desesperado, pastor, eu estou sentindo tanta falta da igreja, eu queria tanta igreja, ai meu Deus, agora nunca mais eu volto para a igreja, saudade da minha igreja, aí vi as fotos das igrejas, passou 1 mês, 2, 3, 4, rapaz, né, que é bom ficar em casa. O ser humano se acostuma com o mal, queridos. O ser humano se acostuma com o mal. No primeiro dá o choque, no segundo deu o choque, mas no terceiro em diante já é melhor ficar em casa. Aí depois passa 6 meses, vamos abrir a igreja. Que isso, pastor? Que negócio é esse de abrir a igreja? A pandemia está correndo solta aí. Não é, queridos? Como é que vai haver um decreto que vai obrigar? Não teve. Teve um de doença aí que fechou todo mundo. Então, olha só o que continua dizendo o texto. Verso 15.
depois que você ficou cheio, né, cheio de coisas, abandonou o Deus que te fez. Desprezou a rocha da salvação. Quando eu li essa parte aí no verso 15, no original essa palavra desprezar tratou com desprezo. E ali eu fiz uma oração a Deus e chorei com Deus e falei: Senhor, me ajude a nunca tratar com desprezo o Senhor. Uma das questões dos dízimos, porque Deus fala para devolver os dízimos, quando vocês estiverem lá em cima. Sirvam, devolvam, para que nunca achem que foi pela sua mão que vocês conseguiram as coisas. Porque foi você, não é porque eu consegui essas coisas porque eu sou inteligente, porque eu sei negociar. Não, continue temendo ao Senhor, sirva a Ele. E eu quero ir para a parte final. Olha só o que diz o verso 18. Olvidaste, essa palavra olvidaste esqueceu, destituiu a rocha que te gerou, que te deu a luz. Quem deu a luz, queridos, não foi as nossas mães, com todo respeito a elas. Foi Deus que deu a vida através das nossas mães. Entendem o que eu quero dizer? Quando vocês estavam lá em cima, vocês se esqueceram de mim. Me destituíram. E aí o texto continua dizendo, olha, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. E eu fiquei querendo saber assim, porque o ser, aí no original também é dar à luz. Mas eu acabei de falar do dar à luz em cima, do te gerou. Aí eu fui procurar melhor no hebraico qual é a diferença, porque são palavras diferentes. Um é dar à luz e o outro também é dar à luz. Só que nessa primeira parte, quando fala assim, que você ouvidou a rocha que te gerou, é Moisés dizendo, você esqueceu, você destituiu daquele que te deu a vida. Pronto, daquele que te trouxe a vida, é apenas isso. Quando ele vai para a segunda parte, diz assim, e esqueceste. No original ignorou. Destronou, tirou do trono. O Deus que te deu o ser. E essa daí é literalmente também o Deus que te gerou. Só que aí a palavra gerar tem o sentido de angústia e sofrimento. Um sentimento mais profundo de amor, mas que agora sente desprezado. Ou seja, é como se na segunda parte Deus falasse, filho, eu tive tanto cuidado para você nascer, com tanto carinho eu fiz para você e agora você está me ignorando. Olha como é profundo o cântico de Moisés. É ou não é, queridos? Filho, com tanto cuidado eu te trouxe a vida e você está me destronando, você está tirando, me abandonando, me ignorando. Eu com cuidado fiz por você. Então é também o gerar, né, o ter, dar à luz, mas é como se fosse uma mãe ou alguém falando com muito carinho para o seu filho, dizendo, filho, mamãe carregou, não é assim que às vezes algumas mães falam, a mamãe carregou você por 9 meses e agora você está me fazendo isso. E muitas vezes fala com lágrimas nos olhos. Eu estou mentindo para algumas mães aqui? E é esse sentimento mais profundo que está escrito nessa parte. Filho, você está me ignorando. E aí ele continua a falar das coisas que vai acontecer. E eu quero... Olha só o que diz aqui, verso 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. O Senhor está dizendo, a mim me pertence a vingança. Qual é o objetivo do hino de Moisés, do cântico de Moisés? É para que diga simplesmente, todos do povo de Israel vão se apostatar e vão ser destruídos? Não. O objetivo era, vão se apostatar. Deixe o hino, porque alguns vão ouvir. E se ouvir, vão se apostatar? Não. Vão temer ao Senhor. Essa expressão temer também vem o sentido de reverenciar e de ter medo. Queridos,
A gente só respeita alguém primeiro com este sentimento de respeito e medo. Não, mas Deus não quer que a gente tenha medo dele. Sim, mas o pecado é que fez a gente ter medo de Deus. Não tinha pecado. O que tinha era apenas uma reverência e respeito pela autoridade de Deus que os anjos tinham. Mas no momento que veio o pecado, infelizmente veio o mal. E quando vem o mal, vem o quê? O medo. E queridos, o medo é um dom de Deus para nós, para que a gente não faça além do que a gente deveria fazer. Porque se a gente não tivesse medo, a gente faria muitas mais coisas erradas do que a gente faz hoje. Sim ou não, queridos? Sim ou não, queridos? A gente ia mais além, a gente ia ser mais ousado. E quando a pessoa não tem medo de Deus, ela afronta a Deus. Ela enfrenta a Deus. E aqui está dizendo, e eu quero ler essa parte aqui na parte 36. 36 em diante, estou indo para a parte final. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo e nem livre. Olha só, essa parte aqui está dizendo que quando o poder de Deus se for, quando não haverá nem escravo nem livre, ou seja, quando a mão de Deus já não estiver mais aqui. A gente não diz que o Espírito Santo vai embora? E só vai ficar o mal aqui? Vai ficar o mal e os filhos de Deus vão estar aqui no meio. Mas ele está dizendo aqui, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. É você povo de Deus? Acredito que sim. Eu também acredito fazer parte do povo de Deus. Então, se eu estiver neste momento, o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai se compadecer dos seus servos. Quando ver que o seu poder já se foi. Quando ver que o povo está sendo perseguido e está sendo destruído porque não quis adorar a besta. É por isso que lá no final, eles dizem, esses são os que venceram a besta. Não é assim que a gente diz lá no Apocalipse, capítulo 15? Estes que cantam o cântico de Moisés. Moisés escreveu algo, Moisés profetizou algo que ele ainda não tinha visto. Deus usou Moisés e disse, deixa lá como testemunha, porque muitos vão ouvir. O povo, muitos vão se perder, mas alguns vão ouvir, alguns vão ser os meus servos. E quando eles estiverem lá perseguidos, sendo destruídos, eu vou voltar para resgatá-los. E aqui vem a parte, porque já não há nem escravo e nem livre. E olha só o que Deus, agora é Deus falando através de Moisés. E eu chego a me arrepiar, verso 37. Então dirá, aonde estão os teus deuses? Você consegue imaginar Deus chegando? A Bíblia diz, Apocalipse 19, viu o Senhor montado num cavalo branco, vestido de branco, com toda a hoste dos anjos, e o exército do céu seguiam ele. Não é assim que diz lá em Apocalipse? E escrito na sua coxa o verbo de Deus. E veio a besta, o falso profeta, os reis da terra, todo mundo para guerrear contra o cordeiro. Alguém venceu? Alguém venceu? Não, foram destruídos. Aqui Deus faz a pergunta. Na hora que eu estiver vindo, qual é o Deus que vai livrar? E desculpa eu falar aqui, queridos, talvez você possa pensar aqui que esses deuses são os deuses de pau e pedra. Não. Deixa eu descer mais. Deus aqui está fazendo uma palavra de promessa, sabe para quem? Para Satanás e os seus anjos maus. Na hora que eu descer, cadê os deuses? Eu quero ver os deuses. Que deuses? Que os homens se corromperam e se prostituíram e servem a estes deuses. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? O texto é muito profundo. Quando eu descer, eu quero ver. Cadê? Porque não é, o diabo não quer guerrear contra o Senhor?
Não fica seduzindo a gente para a gente se desviar do caminho do Senhor? Pois o Senhor voltará para resgatar os seus filhos. Quando eles acharem que está tudo destruído, quando eles acharem que está tudo acabado, quando acharem que não tem mais nem livre nem escravo, eu volto. E na hora que eu voltar, cadê os deuses? Cadê? Eu quero continuar lendo. O texto continua assim: aonde estão os teus deuses? Cadê a rocha que vocês confiavam? Porque essa rocha aqui não é a rocha da nossa salvação. Cadê a rocha? Cadê a firmeza? Cadê o demônio que vocês buscavam? Cadê? Deuses que comiam a gordura e o seu sacrifício, que bebiam o vinho das suas libações. A gente não vê isso? A gente anda numa encruzilhada, tem comida ali para alguém. Não é para o cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Pode ter certeza. Meu querido, quem montou a cavalo e venceu o dragão foi Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não tem ninguém montado a cavalo branco que venceu o dragão. Se está na lua, se está no sol, pode estar nos confins do universo. Quem montou a cavalo e venceu o dragão é Jesus Cristo. Qualquer outra coisa não é ele. Então, o montado a cavalo branco, com o seu exército, está perguntando: cadê os deuses? Cadê? Cadê aqueles que comiam da gordura que vocês davam? Cadê os que bebiam? Cadê os demônios? Cadê? Eu estou falando demônio que causam impacto, mas é os deuses. Hoje milhões de pessoas ganham poder e autoridade do diabo porque vendem as suas almas ao diabo. E o Senhor está perguntando: cadê agora ele para ajudar vocês? Quando você lê Ezequiel 28, a destruição lá do querubim, vai dizer, ali diz para ele assim: era este que fazia estremecer os reinos? Ah, era este? Quem era este? Depois do milênio ali? O diabo? É este que fazia estremecer os reinos? Era. Vai vir um fogo e vai consumir. Está lá. O fogo vai sair de dentro dele. Está lá no livro de Ezequiel. Está lá no livro de Isaías capítulo 14, quando fala da destruição. Sabe, queridos, às vezes a gente está vendo as coisas ruins, a gente está passando luto, a gente está passando dificuldade, mas escreva um hino, Moisés. Escreva um hino como testemunha, que eu vou voltar. Vou destruir aqueles que deveriam ser corretos e não foram. Mas os que forem corretos, eu vou salvá-los. Amém, queridos? E aqueles corretos vão estar diante do Cordeiro, lá no mar de vidro, cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico do Cordeiro, porque era eles que eu avisei para não desistir. Você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, alguém ofendeu você, continue firme no Senhor. Não busque outras coisas, porque nesta hora o Senhor fala: cadê os deuses? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo, fujam, se escondam, chama eles. O texto está dizendo isso: chama eles para te ajudar. Você não vendeu a alma? Busca ele, porque está vindo alguém. Não lembra Elias? Deixa eu descer aqui, não lembra Elias? Quando Elias falava para os adoradores de Baal: clama mais alto, porque ele é Deus, ele vai ouvir, clama mais alto. O problema é que Elias depois caiu, e a gente não percebe isso. Às vezes eu estou falando aqui, mas se eu não permanecer fiel, posso cair como Elias caiu. Você pode ser fiel hoje, mas se você não permanecer fiel, você pode cair como Elias caiu. Mas a Bíblia está dizendo, através de um hino, que o Senhor vai afugentar o mal.
O Senhor vai destruir, e diz aqui, ó, vede, verso 39, eu sou eu somente, não há nenhum Deus além de mim. Amém, queridos? Ele está falando algo agora que não é para mim ou para você. É uma fala para o mal, para o representante maior do mal. Olha o que ele diz agora. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro, e não há quem possa livrar da minha. Oh, porque Deus é mau, porque isso e aquilo. Não é assim que as pessoas pegam o texto para dizer? Mas peraí, Deus não está falando para mim. Deus está falando para o diabo. Ei, ajuda os seus aí. Vou dizer uma coisa para você. Eu mato e revivo quem eu quero. Eu destruo e reconstruo. Se está na minha mão, quem é que pode sair? Sai bicho ruim, sai, faz alguma coisa. Queridos, para eu estar falando isso, eu só posso falar isso se eu estiver andando com Cristo, queridos. Porque se a gente viver uma vida de mais ou menos, o inimigo pega, o inimigo derruba. 10 filhos de sacerdote estavam expulsando demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus. O demônio falou, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas quem são vocês? E deu uma surra nele e eles saíram correndo nu, tiraram a roupa dele. Então, queridos, o que eu estou falando aqui algo, porque eu não sei o meu futuro, eu não sei o seu futuro, eu não sei o que se em fevereiro eu vou estar aqui pregando para vocês, se em janeiro eu vou estar pregando aqui para vocês. Não sei, eu sou o pastor de vocês. A associação disse que eu vou entrar o ano, vai voltar o ano e eu vou ser pastor de vocês. Mas, e se o mundo não quiser? Se realmente no meio das férias, da onde a gente estiver, a gente tem que fugir. Não é assim que a gente espera. Não é assim que a gente ora, a gente clama. Eu poderia continuar mais, mas eu quero fazer um apelo. Porque a outra parte vai ser aqui. O apelo final que eu vou fazer nesse texto vai ser depois que a gente comer o pão e o vinho. Apenas eu vou falar algo. Nós vamos ouvir uma música. Quer você servir a esse Deus Todo-Poderoso? Quer você ter esse cântico no coração e ensinar seus filhos que não há Deus mais forte do que o Senhor? Que não há Deus maior, Deus estranho, porque não tem. Porque o que aparece aí não é Deus. A irmã Tiele vai estar cantando, e eu quero fazer um apelo realmente ao seu coração. Participe da ceia do Senhor. Se você ainda não, pastor, eu não lavei meus pés, eu acho que eu não vim pronto. Fale com o irmão, não deu sim, irmã, eu queria lavar meus pés, pode arranjar alguém? A gente arranja alguém. Não deixa de comungar com o Senhor. Não diga para o Senhor, o pastor me magoou, fulano me magoou, Beltrano me magoou. Quem está aqui não é pessoa, né? Não é eu, nem ela, não é vocês. É Deus. Deus usa a gente como instrumento. Mas se a gente também não for fiel a Ele, Ele vai descartar e vai escolher outros. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Com todo carinho e amor. Quando você lê a Bíblia, você vê os grandes homens de Deus clamando, chorando, buscando o povo. Propõe o vida ou morte, escolhe pois a vida. Josué falando, se vocês quiserem servir a outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, busque ao Senhor e permita que o reino de Deus mude a sua vida e a vida da sua família. Preste atenção nessa letra. E que você, ao ouvir essa letra, possa pedir, Senhor, prepare o meu coração para os emblemas do pão e do vinho e para o apelo final que o pastor tem a fazer.
Deuteronômio 32, verso 40 e 41, diz assim: Deus prometendo: levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tornarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Um dia o Senhor voltará para destruir o mal. E ele diz: quando eu pegar a minha espada. Essa palavra reluzente quer dizer trovão, relâmpago, a minha espada de relâmpagos, de raios. Eu vou vir destruir o mal. Ele vai vir destruir o mal para nos resgatar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor pediu para escrever um hino falando da tua grandeza, falando do seu carinho pelo povo de Israel, pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós. Nos ajude a obedecer aos teus mandamentos e crescer e sermos lá nos altos da terra. Mas quando estivermos lá, Senhor, nos ajude a não darmos pontapés no Senhor. Nos ajude a não se afastar de Ti. Nos ajude a não ignorar a Tua santidade. Um dia o Senhor vai voltar para retribuir todo o mal que fizeram. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não tem outro Deus. Na verdade, não tem nada e nem ninguém. Por isso, nos ajude, Senhor, a que todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó possa ensinar seus filhos e netos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, Pai, nós vamos participar, e eu junto com os anciãos aqui à frente, junto com a tua igreja, nós vamos participar dos emblemas que representam o teu corpo e o teu sangue na cruz do Calvário. Nos ajude a temer a Ti, Senhor. Não por medo simplesmente, mas por respeito, reverência à Tua santidade e ao Teu grande carinho e amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos dê a Tua paz, nos prepara para este momento agora, em nome de Jesus. Amém. Convido aí, eu vou sair com os irmãos para a gente participar aqui. Vamos cantar um hino, tá? 520. E enquanto nesse momento a igreja estiver cantando 520, nós vamos estar nos preparativos aí com os anciãos para a gente entrar e sentar à mesa, tá bom?